Oi, pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia, conteúdo voltado para o pessoal do nono ano do ensino fundamental da rede pública de ensino. Você que é do nono ano e é meu aluno aqui na PEI Paula Santos, esse vídeo está estreando como ao vivo, porém ele não está sendo explicado ao vivo, tá? Ele está marcado como estreia, mas todo o conteúdo que você vai estar assistindo aqui já está gravado. É como se fosse um ao vivo, porque eu estou gravando de uma vez só, sem edição. Mas eu vou estar aí no chat. Qualquer coisa, alguma dúvida, estou assistindo também. E eu escrevo no chat. Estou fazendo a interação por aí. Tudo bem? Lembrando também que a gente está chegando aí no final do segundo bimestre. Não deixe as atividades acumularem para não ter dor de cabeça depois, né? Porque alguns já estão com atividades atrasadas do primeiro bimestre, vai ficar com matéria atrasada do segundo, o terceiro já começa agora em agosto, é muita coisa para entregar e a gente não sabe direito quando vai voltar para a escola e como é que vai ser a dinâmica. Então, talvez para recuperar esse material atrasado, é bacana vocês, né, correrem atrás do prejuízo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente vai falar de alguns conflitos territoriais, como tem muitos, né? Vai ter uma dinâmica um pouco diferente, né, nessas duas aulas, dessa semana e da semana que vem. Então vamos lá. Ah, o currículo do Estado de São Paulo, ele traz alguns conflitos que existem no planeta para serem estudados. Coloquei aqui na tela para vocês terem uma noção que é alguns que ele recomenda trabalhar. Se estivéssemos na escola, provavelmente seria um trabalho em grupo, vocês divididos em grupos e cada grupo explicaria brevemente cada um desses conflitos. Como a gente está à distância, isso fica um pouco complicado, então dessa lista que o Estado ofereceu, eu selecionei dois. Um eu vou começar a trabalhar hoje e o próximo e o outro vocês vão ver na semana que vem, tá? Mas aqui nessa lista já tem alguns. É, é bacana vocês pesquisarem, tentarem entender o que está acontecendo em alguns deles, não ficar tudo tão dependente assim só da explicação do professor, tudo bem? Então, para começar, eu vou explicar para vocês sobre a questão palestina. Então, eu vou explicar esse, porque ele é um conflito que é sempre trabalhado em sala de aula, para a gente entender um pouco. Ele é relativamente complexo, então não espere sair dessa aula especialista na questão palestina, mas você já vai estar sabendo pelo menos o básico, e caso se interesse, corra atrás para achar outras informações e montar sua própria opinião. Tudo bem? Eu vou trazer alguns fatos, mas aí no final das contas, quem vai responder se concorda, se discorda, seja lá o que for, é você, não sou eu. Tudo bem? Tá? Bom, então vamos lá. Então, opa, como eu falei para vocês, vamos entender o que é a questão palestina. É um conflito aí que já dura muito tempo aí, logo logo vai completar século de duração. Beleza? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que é o seguinte: aquela região do Oriente Médio, onde está localizado o povo palestino, né, é um povo que já vive naquela região há muito tempo, tá? E a parte onde os palestinos ocupam, né, há muito tempo, fica a cidade de Jerusalém, que é uma cidade extremamente importante para as três grandes religiões monoteístas que a gente tem no planeta, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essa mesma cidade tem importância para os três povos, tá? E era uma região também bastante frequentada por cristãos, bastante frequentadas por judeus, mas a maior parte da população da região é árabe, palestinos. Tudo bem? É, Lá por volta de até final da Primeira Guerra Mundial, aquela região era dominada pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano se aliou à Alemanha na Primeira Guerra Mundial e perdeu. E uma das punições que o Império Turco-Otomano sofreu foi o fim do Império, né? E aí esse Império foi dividido em várias regiões, principalmente entre a França e o Reino Unido, tá? E a região que ficava o povo palestino ficou na mão do Reino Unido. O povo palestino,
eles ajudaram a combater na Primeira Guerra Mundial do lado dos britânicos, porque os britânicos prometeram que eles iam transformar aquela região em um país para o povo palestino, tá? Acaba a Primeira Guerra Mundial, começa a surgir vários países ali naquela região, mas a região que era feita que era para ser do povo palestino não foi criada, tá? O, rei, o governo britânico ficou enrolando, tá? Aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem, né, toda a história da Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus e tudo mais. Como já era uma região que tinha uma importância para o povo judeu, durante o período da Segunda Guerra Mundial, os judeus que conseguiram fugir da Europa, né, da perseguição nazista, eles também foram muito para aquela região, porque ela tem uma importância histórica religiosa para eles. Tudo bem? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, já era uma região com uma grande quantidade de judeus, né? E aí, numa reunião junto da ONU, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, como uma forma de reparação ao povo judeu, é decidido criar o Estado de Israel, em 1947. Só que eles já iam criar num lugar que já estava prometido para o povo palestino e que já estava ocupado pelo povo palestino, né? E aí acabou que a primeira divisão do território é igual essa que está aqui no mapa, como eu estou mostrando para vocês aí, em que 57% do território ficou para os judeus, 45% do território para os palestinos. E a cidade de Jerusalém, ela passaria a ser uma cidade administrada pela ONU, tá? Então ela não pertence a um país em específico. Quem administra ela é a ONU e assim, não pode ter, por exemplo, embaixadas em Jerusalém, justamente para se respeitar a questão ali. E a própria cidade de Jerusalém, ela é dividida em partes. Um pedaço é cristão, um pedaço é judaico e um pedaço é islâmico. Tudo bem? Então é uma cidade internacional, basicamente, aí, pensando do ponto de vista religioso, né? Obviamente que essa divisão deu problema, porque sendo os palestinos um povo árabe, né, e acabaram ficando com a menor parte do território, não foi bem aceito, tá? Deu confusão, deu várias confusões, como a gente vai ver, tá? Primeiro porque toda aquela região historicamente dominada por um povo estrangeiro. Aí agora, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o povo árabe quer ser o dono da região em que eles estavam presentes historicamente, né? E aí um pedaço acaba sendo dado para um povo que, apesar de estar naquela região, estava em menor quantidade. E a criação do Estado de Israel também foi muito mal vista na época, justamente porque quem queria muito a criação do Estado de Israel eram os Estados Unidos, porque aí ele fica aliado de Israel e tem acesso ao Oriente Médio, né? Então a gente já está ali entrando na Segunda Guerra, na Guerra Fria, desculpa, né? Então já é uma porta de entrada dos Estados Unidos para aumentar sua influência no Oriente Médio, né? E tentar ganhar da União Soviética, o que já era mal visto pelos países árabes. Não que eles eram a favor da União Soviética, mas é porque eram países que estavam começando ali um movimento pan-arabismo, né? O movimento daquela região para o povo árabe, tá bom? Como eu falei para vocês, né? A criação do Estado de Israel não foi algo tranquilo, tanto que em 1948 e 1949 aconteceu o que recebeu o nome de Primeira Guerra Árabe-Israelense, que é basicamente alguns países árabes contra Israel. Tá? No caso, era Israel e Estados Unidos contra Egito, Transjordânia, que hoje se chama Jordânia, Líbano e Síria. Israel iria perder, mas como ele teve um apoio gigantesco dos Estados Unidos na questão de logística, de armamento, né? E exército, conseguiu equilibrar melhor o jogo a um ponto de que os países árabes estavam começando a perder, né? E a ponto deles definirem um armistício, ou seja, né? Eles declararam ali paz, não ia mais ter guerra, e aí começam umas mudanças na questão territorial. Então, olha só como já mudou a configuração do território para a Palestina. Então, aumenta a quantidade de terras pertencente a Israel, porque ele estava basicamente ganhando nesse conflito. Ele consegue ocupar novos territórios, e aí a faixa de Gaza, que
tem uma grande concentração do povo palestino, fica sendo controlado pelo Egito, e ali na Cisjordânia acaba sendo ocupada pela Jordânia, que é onde também tem um povo palestino. Então, assim, o que a gente percebe? Que já em 1949 a gente já está falando dos palestinos de um povo, uma nação sem território. E a gente já viu, bem no começo do ano, que de acordo, né, com o que a gente vê hoje, para ser considerado um país, né, um Estado-nação, tem que ter um Estado moderno, tem que ter uma nação e tem que ter um território. Então os palestinos, eles não tinham um Estado moderno, eles não estavam organizados politicamente, né, para fazer força. Eles não tinham território, mas eles eram uma nação. Então é um povo sem território. Tudo bem? E Israel começa a ganhar muito mais força naquela região, também porque tem a ajuda dos Estados Unidos, né? Mas também porque nos anos seguintes Israel ele começa a ganhar os conflitos que começam a acontecer na região contra eles, que eu coloquei para vocês aqui na tela. Em 1956 a gente teve a Guerra de Suez, em que pelo controle do canal de Suez, que Israel ganha também contra o Egito. Depois teve a Guerra dos 6 Dias, que também ganha, e a Guerra de Yom Kippur, que também ganha. Tá? Então a gente vê a força que Israel foi ganhando naquela região, principalmente com a ajuda dos Estados Unidos. Tá? No meio desse conflito todo, o que a gente vê do povo palestino? Eles começam a migrar, né? Quem consegue, começa a migrar, começa a fugir para outros países, os países árabes ao lado, e até em outros continentes, como por exemplo o Chile. O Chile tem uma grande quantidade de palestinos, tá? Pessoas que saíram daquela região e foram morar no Chile, tá? Isso significa que o povo palestino ficou desse tempo todo quieto, parado? Não, não, não. Obviamente é um povo que se mexeu também para lutar pelos seus direitos, tá? Eles também, vários grupos começaram a surgir e se organizar politicamente para bater de frente contra Israel, ganhar o apoio dos outros países árabes, né, e lutar na ONU também para a ONU também ajudar a criação do Estado palestino. Em 1959 é criado um dos partidos mais fortes que a Palestina tem, que é o Al-Fatah, ou só Fatah, não tem problema, as duas formas estão corretas, que ela foi liderada, né, da sua criação por esse cara que vocês estão vendo aí na foto, que é o Yasser Arafat, tá? Ele basicamente foi o líder do Fatah até a morte dele na década passada, tudo bem? Os palestinos que estavam em outros países, principalmente ali nos países árabes ao redor, eles também não ficaram parados e eles criaram uma organização que recebeu o nome de Organização para a Libertação da Palestina, OLP, tá? Que na década de 90 mudou de nome para Autoridade Nacional Palestina. Tá? E o papel da OLP era o quê? Fazer uma pressão junto à comunidade internacional, né? Da necessidade de se prestar atenção ao que estava acontecendo naquela região, contra a dominação total de Israel, daquele território, para que se fosse de fato criado o Estado palestino, não necessariamente naquela divisão que a ONU propôs em 1947, mas que tivesse um Estado palestino, que eles pudessem ser soberanos dentro daquele território e não ficar totalmente dependente de Israel. Tudo bem? Ainda não foi criado, mas é uma entidade extremamente forte, tá? Continuando. Aí que é importante. 1987. A gente já tem aí os meios de comunicação já ganhando mais força, as TVs conseguindo transmitir para o mundo todo, né, os conflitos, né, o acesso à informação já começa a ficar mais fácil, principalmente por causa dos satélites, né? E foi no ano de 1987 que aconteceu a primeira intifada. A palavra intifada significa levante, né? Uma revolta em árabe. Tá? Por quê? Para os palestinos poderem transitar pelo território, eles dependiam muito da questão de Israel. Tá? Então Israel controlava onde os palestinos podiam andar dentro do território. A gente vai ver melhor nos mapas aí, mas os palestinos basicamente só tinham 2 territórios, a faixa de Gaza, que é próxima do litoral, e a Cisjordânia. E no meio disso
Israel. Então, para ele conseguir passar da faixa de Gaza até a Cisjordânia, ele tinha que passar por dentro do território israelense. Então tinha um caminho específico e era um caminho extremamente bem vigiado, eles sofriam, muitas vezes não deixavam passar e tal. Então o que, que aconteceu? Em 1987, o povo palestino, civis, né, que eles começaram a fazer várias revoltas, vários protestos contra essa rigidez e contra a violência que Israel fazia em cima do povo palestino. Até aí, né, você pode pensar, bom, ok, professor, né, uma passeata, né, uma revolta, a gente entende, só que tinha um componente importante nisso. Enquanto que os palestinos, eles faziam suas revoltas usando paus, pedras, coquetel molotov, que são aquelas garrafas com tecido na ponta e cheio de combustível que você coloca fogo e quando você joga, na hora que a garrafa quebra, aquele líquido pega fogo, né? Eles atacavam os policiais, né, da Palestina, de Israel com isso, e Israel devolvia com tiros e bombas, né? Então era assim, de um lado paus e pedras, do outro lado bombas e tiros, né? Armamento pesado, né? Só que, como eu falei para você, em 1987 o mundo já estava tecnologicamente mais avançado, né? E aí então teve-se várias filmagens, vários registros, e aí sim o mundo começou a ter uma noção de quão desigual estava essa situação. Você tem então o Estado de Israel com patrocínio e ajuda dos Estados Unidos, basicamente massacrando um povo árabe que não tinha muito apoio, até apoio dos países árabes ao lado eles estavam perdendo, tudo bem? E aí que começou a se ter uma noção maior e melhor da questão palestina no mundo todo, tá? Então até então era muito pequeno, pouco se sabia, as informações não chegavam, tá? E aí, olha só, para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui uma foto de um fotógrafo francês da época mostrando, né, como a gente vê aqui crianças, né, tacando pedras contra soldados de Israel, tá? Soldados e a polícia de Israel, tá? Então, é um crescimento absurdo, muitas vítimas do lado palestino, a pressão internacional aumentando cada vez mais, então a gente já estava chegando ao fim da Guerra Fria, a pressão por resolver os problemas aumentando, né, principalmente entre os outros países, e aí não tinha como. Agora o mundo tinha que resolver, né, os grandes países aí tinham que resolver essa questão da Palestina. Não dava mais para viver assim. Bom, no ano de 1987 também surge um outro grupo que é tão forte quanto o Fatah. É a principal concorrente do Fatah, que é o Hamas. Tá? Mas diferente do Fatah, o Hamas ele tem uma diferença assim que é grande. Antes de tudo, né, estava me esquecendo, o Hamas é uma sigla que significa Movimento de Resistência Islâmica. Eu não sei pronunciar. Então, assim, galera, eu nem me arrisco porque eu não sei falar árabe e não sei como se pronuncia esse nome em árabe. Só sei que a sigla é Hamas, tá? O Hamas ele surge então nessa primeira intifada e a grande diferença dele para o Fatah, enquanto que o Fatah é um grupo político apenas, né, é uma força política, o Hamas ele se divide em três grandes partes. Uma parte é o partido político, o Hamas enquanto partido político. Também é uma frente de filantropia, ou seja, né, ele procura ajudar os palestinos em situações extremamente precárias ali dentro da região. Mas ele também tem as suas brigadas, ou seja, ele também tem um grupo armado, né? E aí dentro desse grupo armado eles procuram responder Israel com a mesma força que Israel manda. Então, se Israel manda bombas, o Hamas vai mandar bombas também. Obviamente, as bombas do Hamas não têm tanta potência, não têm tanta força quanto as bombas de Israel. Mas assim, já se começa a tentar se responder na violência, tem uma tentativa de igual para igual, tá? Por causa disso, alguns países eles não reconhecem o Hamas como um grupo legítimo, eles falam que é um grupo terrorista extremista, tá? Geralmente quem fala isso são os países que são a favor de Israel.
Agora, os países que são contra Israel, eles falam que não, que o Hamas ele é um movimento de resistência legítimo, né? Já que Israel responde com violência, em algum momento o povo palestino também ia responder com uma violência parecida, tá? Então, assim, você pode achar que ele é um grupo terrorista, ou você pode achar que ele está certo. Não é o meu papel aqui decidir, só estou dizendo para vocês que existem essas duas visões. Tudo bem? E é o maior rival do Fatah. Então, bom, eles começaram a responder de igual. Então, com a presença do Hamas, também conseguindo armamento. E eu já falei para vocês em outros vídeos que, gente, conseguir armamento hoje é mais fácil do que você comprar pão na padaria. Tudo bem? Para um grupo aí que quiser. Com isso, né, as tensões aumentando, então se vê a necessidade de, opa, peraí, né? Calma aí que isso daqui está saindo do controle, está sendo necessário a gente sentar e conversar e chegar em acordos, chegar a um acordo de paz. E esses acordos de paz começaram a acontecer entre o ano de 1993 e 1995. Quem é o país que falou assim, não, vamos sentar e conversar? Os Estados Unidos. Mas professor, peraí. Lá em 1947, os Estados Unidos estavam a favor de criar um Estado de Israel. Agora ele quer, assim, organizar a paz, falar que tem que ter um território de Israel e um território da Palestina? É, é contraditório? Sim. Por quê? Porque todo conflito que acontece no Oriente Médio interfere no preço do petróleo. E os Estados Unidos é um grande consumidor de petróleo. Então ele depende dos países árabes para poder ter acesso ao petróleo. E se eles começam a entrar em guerra, a chance dos Estados Unidos pagar mais por esse petróleo, ou dependendo do que ele faz, começa a perder esse petróleo, é muito grande. Então, para os Estados Unidos, geopoliticamente falando, não compensa uma região ficar em conflito o tempo todo. Então, eles falaram, não, a gente vai trabalhar a questão da paz. Vamos sentar os dois grupos e vamos tentar resolver esse problema, tudo bem? E esses acordos foram realizados na cidade de Oslo, tá? Quem eram os representantes da época? Bom, na foto aí que eu coloquei aqui para vocês, no meio a gente tinha o Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos na época. Do outro lado, o Yasser Arafat, né, que eu já mostrei numa foto para vocês. E do lado de Israel, o Yitzhak Rabin, que é esse rapaz esse senhor que vocês estão vendo aí na foto. Então, houve várias reuniões entre 1993 e 1995 para se chegar a uma questão assim, ó, vamos parar com os ataques dos dois lados e vamos construir esse território de forma democrática, de forma diplomática. Né? Democrática não, desculpa, diplomática. Para acabar isso, porque, querendo ou não, gente, ficar guerreando o tempo todo só está destruindo o território e ninguém sai ganhando. Tá bom? Eles conseguem fazer um acordo de paz, então se para de ter os ataques e se começa então o desenho do que seria o território de Israel e o território palestino. Porém, sempre tem um porém, no final de 1995, o Yitzhak Rabin, representante judeu, ele é assassinado por um nacionalista extremista israelense. Então ele é assassinado por um israelense que não concordava com essa história de paz com os palestinos. Para esses grupos nacionalistas, aquele território é dos judeus que também já ocuparam aquele território historicamente. Ou seja, os acordos de paz, o que aconteceu? Caíram, né? Aqueles acordos já eram, né? E aí, esses mesmos grupos nacionalistas começaram a fazer uma pressão dentro do governo para que diminuísse as terras que pertenceriam aos palestinos. De preferência, zero, né? De preferência, desses nacionalistas, eles falam que palestino bom é palestino morto, né? Mas a pressão foi muito grande, obviamente, aí você começa a ter briga de grupos israelenses que concordam e grupos que não, que discordam, porque vem o problema a longo prazo, que seria, né? Porém, como acaba assumindo o poder um grupo mais conservador, mais nacionalistas, né? Então a situação para os palestinos acaba piorando, tá? De 1995 aí em diante.
Então eles passam a perder também mais do seu território. Eles começam a serem presos, com várias aspas, que eu coloquei aqui no texto para vocês, no território, por quê? Para poder passar pelo seu território, eles tinham que ser vistoriados, né, sofrer uma pressão ali do exército israelense, e muitas vezes o exército israelense eles não deixavam passar ou dificultava a passagem de pessoas e de mercadorias básicas, como água, alimentos, remédios, né? Então era um grande problemão, tá? Por causa disso, no ano 2000, em setembro de 2000, a gente teve a segunda intifada, né? Então toda aquela pressão em cima do povo palestino, alguma hora ia de fato estourar em algum grande problema, tudo bem? E o motivo é o mesmo, tá, galera? O povo palestino se rebelando contra Israel, só que dessa vez não era só paus e pedras, agora tinha armamento, agora tinha bomba, o Hamas extremamente forte, então a segunda intifada ela foi muito mais violenta para os dois lados, tá? Só que a segunda intifada, o início dela, né, o início de tudo, se dá porque o primeiro-ministro de Israel, esse rapaz que aparece aí na foto, Ariel Sharon, ele estava visitando Jerusalém e ele foi para o lado palestino, né, de Jerusalém. E isso, o certo era não acontecer, o combinado era assim, judeus fica do lado de judeus, cristão do lado do cristão, muçulmanos do lado dos muçulmanos, né? E eu na questão dele do lado dos muçulmanos fica os palestinos, né? E aí o Ariel Sharon ele vai lá como um ato de provocação mesmo, tudo bem? E aí o pessoal não gosta, já deu problema, já deu confusão ele indo para lá, mas era uma desculpa que ele basicamente queria para poder atacar e anexar mais territórios do povo palestino, tudo bem? Essa segunda intifada ela já durou até 2005 e uma das soluções criadas pelo Ariel Sharon para não ter esse problema foi a construção de um muro, tudo bem? Então se delimitou uma região em que se construiria um muro que separaria os territórios, para também dificultar a passagem, né? Quem está construindo o muro é o governo israelense. Esse muro ele é altamente criticado no mundo todo, várias organizações internacionais, vários países criticam, falam que é errado ter essa questão do muro, não é uma solução boa, na verdade é uma solução que piora situações e também ficou assim visto que Israel na construção do muro ela não seguia o limite combinado previamente onde seria construído o muro. Ela fazia alguns desvios para dentro do território palestino. E quando eu falo desvio, galera, eu não estou falando assim, ele pegava 1 metro a mais, não. Ele pegava alguns quilômetros a mais do território, o que aí o povo palestino então revidava com mais violência, tudo bem? E obviamente a resposta de Israel acabava sendo muito mais forte. É uma provocação, tudo bem? Aqui eu coloquei 2 fotos do muro, para vocês terem uma noção, tá? Tem alguns trechos que tem pichações, né, contra Israel, né? Obviamente as pichações feitas dentro do lado palestino, mas para vocês terem uma noção, não quando a gente fala muro, a gente tem a noção que é tipo o muro da nossa casa, né, que é um muro pequeno, não, é um muro muito alto, tá? Muro para evitar transposições, tudo bem? Então é um muro altamente polêmico. Vira e mexe, a gente vê notícias envolvendo construção, derrubada, ataque, envolvendo a questão aí do muro, tá? E aí tinha uma questão complicada até, né, nessa aqui, que eu não sei se tá... Ai, travou a câmera, acredito. Quê? Nada. Opa, voltando, deu uma travadinha aqui na câmera, e aí eu parei a gravação e já tô voltando. Bom, a questão aqui é a seguinte, passou uma moto aí, acho que vocês ouviram. A Palestina, desde o começo, 1947 até agora,
ela não é reconhecida pela ONU como um país, justamente porque ela não tem território, ela não obedece todo aquele modelo europeu para ser considerado um país. Só em 2012 é que a ONU reconheceu a Palestina não como um país, mas como um Estado observador. Ou seja, é um povo que pode participar da ONU, agora tem voz dentro da ONU. Até então, o povo palestino não tinha voz dentro da ONU. Então, para poder falar pelos palestinos, eles tinham que pedir ajuda para outros países, para que esses outros países pudessem denunciar o que Israel estava fazendo, ou poder, nas várias reuniões da ONU, né, falar quais são as necessidades do povo palestino. Somente em 2012 que isso muda. Numa das próximas aulas a gente vai falar melhor da ONU, mas gente, a ONU é pura politicagem, tá? A ONU é politicagem pura, tá? Ela não é um órgão isento disso. Então, havia, obviamente, muita politicagem por trás para não se reconhecer a Palestina como um país, e ainda existe até hoje, tá? É, o fato, então, agora de reconhecer a Palestina como um Estado observador permite agora que a Palestina participe das reuniões, né, que participe de alguma das agências da ONU para ajudar a população, né, e a Palestina também pode fazer denúncias para o Tribunal Penal Internacional. E ela faz várias denúncias contra Israel, tudo bem? Mas fazer denúncia é uma coisa, ser julgado é diferente, tá? Mas você tem uma noção, de 1947 só em 2012 que aí a Palestina começa a ter voz própria dentro da ONU. Tudo bem? Vocês terem uma noção do problema que é, tá? Continuando, a gente já está chegando ao fim da aula, fica tranquilos. Atualmente, vocês entenderem a situação, atualmente Israel é governada por esse senhor que aparece aí na foto, que é o Benjamin Netanyahu, também chamado de Bibi, não sei porquê, tá? Ele é o primeiro-ministro desde 2009. Ele é de um partido conservador, o Likud. É um partido conservador a favor de Israel contra a Palestina, tá? Um dos detalhes do Netanyahu é que ele é o primeiro líder do país a nascer após a independência, né? Após a criação do Estado de Israel. Até então, todos os outros líderes tinham nascido antes de 1947. Ele nasceu depois. E ele não é nem um pouco a favor do Estado da Palestina. Vira e mexe, a gente vê confusão, a gente vê notícia de Israel atacando pessoas, atacando o lado palestino, e ele é a favor disso, tá? Ele não é a favor da criação do Estado de Israel. Porém, ele não causa tanta confusão como poderia causar, justamente porque ele precisa também do apoio internacional e o nome dele está envolto de vários casos de corrupção. Então o Netanyahu está perdendo apoio até dentro do país e alguns apoios internacionais aí, tá? Tanto que na data da gravação aqui da aula eu vi uma notícia que saiu ontem, domingo, né, no caso, falando que ele vai passar por um processo de julgamento dos casos de corrupções ano que vem, 2021. Tudo bem? Mas e aí quem vai governar Israel? Não sei ainda, a gente vai ver. Se vai ser um partido mais progressista que vai querer sentar e negociar, se vai ser um partido mais nacionalista ainda. Então a situação palestina ela está aí, ela tá aí cheia de incógnitas, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Ainda mais agora com o caso da Covid. É um país que é um povo que está sofrendo também, porque Israel dificulta o acesso aos alimentos, aos remédios que pode ajudar a curar o povo, né? Os insumos necessários, máscaras. Então vocês podem ter certeza aí que, né, se vocês forem pesquisar, a gente vai ver o problemão que está sendo também para o povo de Israel, da Palestina, tá? Eu passei bem por cima, galera. Eu falei meio que o básico, os principais acontecimentos. Tem muitas outras coisas envolvidas, né? Desenrolar, que aí vale a pena vocês pesquisarem, porque eu não ia conseguir falar tudo isso, ia ficar gigantesco aqui. E eu não sou especialista em Palestina, e seria legal eu, né, conversar com alguém que de fato estuda mais a fundo. Mas caso vocês queiram se aprofundar mais nessa questão Israel-Palestina, eu coloquei aqui
Tem um filme chamado Paradise Now, que fala sobre isso. Tem um documentário também, chamado Promessas de um Mundo Novo. Ambos tem no YouTube, mas tem que dar aquela bela caçada, porque não é tão fácil de achar. E se você gosta de gibis, tem 2 gibis, feito por um jornalista, também quadrinista, o Joe Sacco, em que ele narrou o que estava acontecendo na Palestina através de gibi. Em vez de ser uma reportagem, um texto escrito normal, ele desenhou tudo mais explicando ali do ponto de vista dele, que são os Notas sobre Gaza e o Palestina. São 2 obras que vale a pena você correr atrás aí, que é show. Tudo bem? Então, assim a gente chega ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, apesar de estar escrito como, né, estreia, esse conteúdo já está gravado, então eu estou aí no chat, qualquer dúvida eu estou respondendo, não sei se vocês interagiram ou não, mas, né, também deixe seus comentários, deixe sua participação aí, que é sempre bacana, ver se vocês gostaram ou não, ou tem mais informações, alguma coisa que eu deixei passar. E tem os outros vídeos do canal. Assistam, assinem e bons estudos. Fiquem em casa, usem máscaras, álcool gel e eu vejo vocês semana que vem falando sobre algum outro conflito que acontece aí no planeta, tá? Então é isso aí. Tchau, tchau.